Abrimos aqui mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom podermos estar consigo, trazer mais uma lição para que você possa refletir e refletir sobre aquilo que a Bíblia diz e segundo aquilo que nós vamos retirar às Sagradas Escrituras. Meu nome é Jorge Duarte, estou aqui com o pastor Pedro Esteves e é sempre um privilégio muito grande para nós podermos estar quer no Web TV, quer também na Rádio RCS. Estamos ao mesmo tempo, você poderá seguir-nos por um ou por outro canal, mas também poderá seguir-nos através das redes sociais, nomeadamente o Facebook, quer da rádio, quer do Web Channel. Pedro, nós diariamente abrimos a nossa escola com a introdução do sumário para que, numa perspectiva assim muito rápida, possamos perceber o que é que nós vamos falar hoje na nossa lição de hoje. Vamos continuar a falar de Paulo, o apóstolo, e de Pedro, hoje para verificarmos que Paulo não concordava com tudo o que era a ação de Pedro e teve oportunidade, aliás, de o confrontar com frontalidade, mas isso mostra que Paulo era um homem leal e que procurou resolver com Pedro esse problema abertamente com ele. Vamos explorar isso melhor já. Antes de descobrirmos esses pontos talvez menos positivos ou menos interessantes no relacionamento dos dois, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz e para isso escolhemos a passagem de Gálatas capítulo 2 para lermos dois versículos, o 11 e o 12. Se não tiver a sua Bíblia à mão, siga através do nosso quadro que diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Vamos só esperar aqui que o nosso quadro realmente nos dê aqui o apoio. Houve aqui um problema, mas vamos continuar. A leitura diz-nos que ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12. Se você quiser pegar na sua Bíblia, poderá fazê-lo a partir de agora. Nós iremos discutir um pouco isto e um pouco mais ponto por ponto. Pedro, se havia problemas na unidade da Igreja, eu diria, aos Gálatas, parece que isso chegou também, de alguma forma, aos apóstolos. Entre Pedro e Paulo as coisas não estavam muito bem definidas. Vamos lá então ver alguns pontos que possam ser, enfim, apresentados nesta lição. Eu creio que há 3 ou 4 pontos aqui que seria interessante analisar. Desde logo, eu acho que o ponto de partida é de que os apóstolos eram homens, seres humanos, e por mais voltas que lhe queiramos dar, e até por admiração que tenhamos por estes grandes homens de Deus, porque o eram de facto, não eram anjos, seres enviados do céu. Se quiséssemos, até os anjos, na perfeição da criação de Deus e das cortes divinas, até esses, alguns falharam. E isso veio a ter, aliás, resultados trágicos. E isso é bastante interessante ver que realmente nós não somos pessoas perfeitas e por vezes erramos. E quando olhamos para os homens da Bíblia, pensamos sempre que eles eram perfeitos, mas eles tinham, diremos, tantos erros quanto nós, para não nos colocarmos numa condição pior. Há alguns erros até que chegam a causar admiração, ou seja, eram falhas, talvez algumas até grosseiras, e elas aconteciam precisamente porque, enquanto homens, eles tinham a possibilidade de cometer erros, talvez de analisar, avaliar mal as consequências, quem sabe, de alguns atos. E, na verdade, é isso que está, aliás, na gênese desta situação que nós. Mas é curioso ver também que tanto Paulo e Pedro, que são os dois personagens que estamos a falar, quando eles descobriam alguns dos seus erros, eles também procuravam recuperar-se deles, não é? Seguramente. Avançar e tornar-se melhores, porque é esse o caminho da santidade ao qual tanto Paulo quanto Pedro, nas suas cartas, quantas vezes não chamam os crentes à experiência da santidade, portanto, a crescer em Cristo. Mas eles também estavam nesse processo. Se é verdade que aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas vai fazer uma forte repreensão ao apóstolo Pedro, também não podemos esquecer que o apóstolo Paulo chegou a escrever acerca dele próprio: o bem que eu quero fazer, esse não faço. Nós não sabemos ao certo o que é que ele estaria a falar. Ele falou de uma forma genérica, mas com certeza que na mente dele ele não estava a dizer isso em abstrato. Ele até chegou a dizer: se há pecador, eu sou o maior dos pecadores. Sou o maior de todos os miseráveis, quer dizer, maldito o homem que eu sou. Exatamente. Portanto, quando alguém diz: sou um homem maldito, sou o maior dos pecadores, o bem que quero fazer não faço e o mal que não quero é esse que faço, está tudo dito sobre a evidência de que Paulo reconhecia que a sua vida tinha falhas, as quais ele queria corrigir. Neste momento,
Por isso estamos confrontados com o facto de Pedro estava a manifestar uma falha, é evidente, e Paulo corrigiu. Mas eu penso que este contexto geral ajuda-nos a compreender que não é nenhuma admiração. Se calhar a admiração seria o contrário. Claro. Admiração seria lermos cartas que falam de histórias reais, de coisas que se passavam na igreja e ser tudo perfeito, não é? Os apóstolos não terem falhas, serem líderes ideais, as igrejas serem uma maravilha, crescerem, estarem harmoniosas. Talvez isso é que hoje nos fizesse sentir a nós desgraçados completamente, embora nós não vamos imitar os exemplos negativos, mas eles ajudam-nos a contextualizar a ideia de que os apóstolos e a igreja primitiva também tiveram que passar por este processo de santidade. Vamos então ver alguns pontos, eu diria ponto por ponto, durante o tempo que temos, destes tais problemas da unidade. Qual era então a questão que Paulo estava aqui a advertir, no fundo, o apóstolo Pedro? Era a prática de Pedro de fazer o seguinte: agir de uma forma, quando estava com os crentes que eram de origem pagã, digamos os gentios, e que como eles não tinham, digamos, certos hábitos, neste caso tinha a ver com o convívio e o que estarem à volta de uma mesa, o apóstolo Pedro comportava-se de uma maneira quando não havia cristãos de origem judaica, mas assim que haviam ou estavam presentes ou entravam na sala, aquilo que ele, no versículo como leste, diziam aqueles que eram os da circuncisão, que é que ele fazia? Automaticamente retirava-se. Portanto, ele tinha esta ambiguidade no seu comportamento, o que quer dizer que ele tinha esse comportamento, juntava-se nessas mesas e nessas rodas, mas não se sentia talvez totalmente confortável, ou pelo menos se sentia, não estava disponível para o assumir quando estavam cristãos, digamos, de origem judaica. Ora, como é evidente, isto gerou no apóstolo Paulo um desconforto, não é? E ele teve o cuidado de dizer claramente, e notem aqui, ele não o disse especificamente a Pedro, porque ele está a escrever uma carta aos Gálatas, mas conhecendo nós o perfil de Paulo, não tenho nenhuma dúvida que para ele o escrever aqui é porque já o teria dito, pelo menos procurado dizê-lo diretamente e esclarecer isso com Pedro, mas ele também não tem pejo, porque é um homem de princípios, ao escrever à igreja, colocar os nomes, os pontos nos is, como nós costumamos dizer, e chamar a atenção de Pedro, mas neste caso, sobretudo da igreja, para essa realidade. Talvez aqui seja importante notar, algumas pessoas pensam ou poderão usar este texto, mesmo se ele não tem muitos detalhes, como se fosse uma prova de que a igreja neste momento comia carnes imundas e que talvez por essa razão pudéssemos dizer que a questão das carnes na cabeça de Pedro, de alguns cristãos, estivesse abolida. Mas a verdade, isto é aqui um parênteses, é importante dizê-lo, a verdade é que nada neste texto indica sequer que esse fosse o assunto em questão. Aliás, quando ainda neste período se debatia, como nós já temos visto, se a circuncisão devia ou não ser uma prática, parece mais ou menos evidente, quase lógico, que se esse assunto ainda se debatia, quanto mais a questão desses hábitos que estas pessoas traziam, os judeus traziam do berço, e que eram hábitos que realmente o sentido era muito mais prático do que propriamente a circuncisão. Portanto, essas práticas bíblicas não foram erradicadas só porque estávamos a falar do cristianismo. Claro. Aliás, seguramente nós teríamos uma indicação precisa do apóstolo Pedro ou do apóstolo Paulo, com clareza, se essas práticas e esses cuidados alimentares tivessem que ser abandonados. De qualquer forma, o verdadeiro problema que levou à reação de Pedro, qual foi? E esse é que nós temos que dizer de maneira clara. Foi a hipocrisia que o apóstolo Pedro manifestava e, no fundo, o engano de tentar manter as aparências. Isso é que foi a verdadeira acusação do apóstolo Paulo. E essa é a parte prática que temos que ter em conta no Aprendo Fazendo. Se calhar poderíamos anotar isso como algo a refletir? Sim, a nossa aplicação disto, no fundo, mesmo que nos temas mais diversos, o engano e a hipocrisia são alguma coisa de vil e que Deus, aliás, abomina. Lembremos do próprio Cristo quando esteve nesta terra, a principal e repetida acusação que fazia aos fariseus e líderes judaicos era precisamente de que enganavam as pessoas parecendo uma coisa, mas sendo outra. Por isso, o apelo que deixo é que nos livremos de toda a falsa aparência e sejamos verdadeiros diante de Deus e dos homens.
livre-se de tudo aquilo que o impede de ir a Cristo, livre-se de tudo aquilo que o impede de receber diariamente a escola bíblica em sua casa ou no local onde você se encontra. Estamos de volta no nosso próximo episódio. Queremos muito que você continue connosco, do nosso lado. Para isso, já sabe, poderá ver este e outros episódios que fazem parte desta série, tanto na rádio RCS, isto ouvindo, claro está, com o podcast, ou então vendo em opchannel.pt. Está tudo dito por hoje. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.